Sejam muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Estou aqui com uma convidada mega especial. Ela que veio lá de Santa Catarina. Olha, gente, eu tô muito feliz porque, assim, eu falo que essa teia cósmica é literalmente uma teia que vem tecendo histórias e conectando para levar conteúdo de qualidade para vocês. E isso que eu fico muito honrada de ter aqui a Berenice, ela que é autora desse livro maravilhoso, O Diário de Adeline. Ela vai contar pra gente todos os detalhezinhos. Ela, que é casada com Adriano, tem uma jornada linda, mãe de um adulto, né? Fala adolescente, né? Que 25 anos já tá, né? Sim. A Juliana, de 14, ela que é professora de yoga há quase 20 anos, fisioterapeuta pélvica também, então vamos falar bastante sobre essa questão, a diferença e a importância, e especialização, ela tem especialização em sexualidade humana, doula holística, mestre em reiki e escritora desse livro maravilhoso, né? Então, seja muito bem-vinda, Berenice. Gratidão, vem contar um pouquinho da sua história pra gente. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? Tá unindo esse podcast com a viagem que eu já vinha para São Paulo. Essas sincronicidades, né? Isso aí. Né? Tá aberta a sincronicidades, eu acho que é o melhor da vida, né? É isso, seja muito bem-vinda. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu quero que você conte a sua jornada, né? Eu acho que marcou aqui nos bastidores de falar a importância da gente olhar para a nossa história, por isso que eu até gosto do programa. Porque às vezes a gente vai passando, a gente vai construindo e esquece de falar assim, cara, de onde eu vim, para onde eu tô indo. E aí quando eu falo assim, porque a gente começa a fazer as coisas, e às vezes as próprias pessoas que estão em casa não sabem de onde que a gente veio. Sim. Não sabe por que a gente faz o que a gente faz hoje. Então, acho que por isso a importância, inclusive, do programa de podcast, para criar, ainda mais hoje que a gente está numa era de inteligência artificial, né, das pessoas hiper produtivas, a gente não sabe as histórias que veio. Então, eu quero que você conte a sua jornada, todo o seu desbravar, como estávamos conversando aqui. Então, por exemplo, hoje, né, o livro, ele não é... Por mais que é um livro de educação menstrual para meninas, mas ele tem uma relação profunda com toda a minha jornada, né? Como eu falei para você, eu fui mãe adolescente aos meus 17 anos e hoje reconheço que, digamos que, muito do que não aconteceu comigo, por exemplo, em relação a informações, em relação a essa informação que o livro traz, né, que poderia ter sido colocado lá atrás. Então, a minha jornada ela é marcada, como muitas, né, de muitas mulheres que foram mães adolescentes, onde a gente se vê mãe antes de se ver mulher. Até porque, por conta dessa sociedade patriarcal que infantiliza um pouco as mulheres, faz com que a gente tenha uma dificuldade de se ver mulher. Né? Então, a gente tem uma dificuldade de chamar outra mulher de mulher. Oi, mulher. A gente acaba se chamando de menina. Mas quem é essa menina? Uma menina, muitas vezes, ela precisa ser cuidada, ela não sabe se cuidar sozinha, ela precisa ser orientada, ser guiada. E há pouco tempo, né, há poucos anos atrás, que eu comecei a reconhecer esse lugar de mulher adulta, né, de que eu me cuido sozinha. É claro que é muito bom ser cuidada, né? Tá aqui meu marido me ajudando também nessa jornada, mas sair desse lugar de infantilização, né? Então, a minha jornada, eu acho que o livro ele vem exatamente para isso. Primeiro eu escrevi ele para minha filha, mas também escrevi para minha menina, né? Tipo, para que outras meninas tenham mais informações. Então, e é isso, assim, né? Casei aos 17, tenho o Bruno, de 25 anos, a Ana Júlia, de 14. Ao longo da minha jornada, eu fui buscando autoconhecimento através do yoga, há quase 20 anos atrás. O yoga entrou como um salva-vidas na minha vida. Num momento que eu trabalhava no corporativo, eu ficava o dia inteiro fora de casa, o Bruno era pequeno, tinha 5 anos de idade. E eu sentia muita angústia, né, de não estar acompanhando o crescimento dele e tá nessa, sabe, nessa roda
de sair de manhã à noite, voltar à noite e praticamente de segunda a sexta não ter uma vida consciente, né, familiar, ali e de construção. Então, o yoga veio como tipo uma alternativa, né, de uma atividade que eu pudesse estar em casa. Sim. E você trouxe também essa questão do ser mulher, do ser menina, essa transição toda. E, lógico, ser mãe na adolescência é desafiador em qualquer sociedade, né? Qualquer época, enfim. Mas tem essa questão também do apoio familiar, né? De como as coisas que você perde mesmo, assim, tipo, de viver. Você deixa de viver muita coisa, né? Experiências. E você começa a lidar ali com aquele maternar, com outro ser que depende de você. E você se anula muito. Porque existe uma cobrança. E como foi para você, nesse momento, sua rede de apoio, o pai da criança esteve presente com você? Como que foi esse movimento todo? Eu tive muito apoio, né? Em nenhum momento eu me vi sozinha e assumi essa responsabilidade sem a mínima consciência de que eu não tivesse capacidade para isso, sabe? Tipo, sabe aquela velha frase, tipo, se tem maturidade para fazer, então tem como cuidar. Sim, tipo assim. sim. E não passou pela minha cabeça em nenhum momento que, eu sou jovem demais. Na época, não. Sim. Né? Eu assumi a maternidade, amamentei, cuidei e, tipo, muito mais num lugar de culpa, num lugar do tipo, agora eu preciso dar conta, eu não posso pedir ajuda para ninguém. Sim. Mas eu tive muita ajuda, né, o meu companheiro, eu costumava falar isso durante muito tempo. Nossa, o Adriano é mais pai do que eu mãe, porque levantar à noite, me ajudar em trocas, mamadeira, fralda, banho, depois papinha, tudo muito presente, assim, né? Uma parceria completa. Mas, claro que depois também a gente vai tomando consciência que existe o peso, né, invisível dentro dessa maternidade, que só anos depois é que a gente vai se dar conta, né, de que existe ali o peso invisível, sei lá, da própria amamentação, que é uma responsabilidade de nutrição daquele ser. Meu Deus, se eu não conseguir... Ritualístico, né? E se eu não conseguir amamentar essa criança... Tipo, é muito inconsciente, vai morrer de fome. Então, é um peso ali, tipo, uma tensão constante que a gente não se dá conta de que está sustentando isso, né? E se dá conta depois de muito tempo. E fora, assim, o geral, né? Por exemplo, agendar um médico, ter que vacinar, a escola, essas preocupações que ficam ali muito ocultas, assim, e que a gente muitas vezes nem consegue verbalizar porque não está conseguindo, digamos que, trazer para a elaboração racional, né? Mas eu tive muito apoio também dos meus pais, né? Mas é isso. Era uma menina que não viveu como hoje eu gostaria que as meninas tivessem essa oportunidade de escolher, por exemplo, em nível de profissão, que não dependessem, né? Então, eu saí, tipo, da dependência do meu pai e fui para a dependência do meu marido. Sim. Né? Então, hoje eu tenho consciência que, né, tiveram algumas coisas ali ao longo da minha jornada que fazem com que a gente haja como age, né? Muita imaturidade na educação, embora eu fosse uma buscadora. Mesmo ali, com meus 19, 20 anos, já lia livros de educação, sempre tive uma preocupação de alimentação do meu filho, mas poderia ter sido, de repente, algo mais, né? Então, com a Ana Júlia, depois foi algo completamente diferente. Imagina, eu ia perguntar isso. Porque foi planejado, foram 2 anos de planejamento, o Bruno já estava com 10 anos, né? Então, assim, foi uma outra história. Essa semana eu ainda li uma frase que dizia assim: mais importante do que a idade, né, ter filho mais tarde, é ter uma rede de apoio e a maturidade é fundamental. Falava alguma coisa assim, eu não lembro bem qual era a frase. E atendendo mulheres gestantes,
eu vejo muita diferença numa gestante mais 30, né? 30 mais, e uma gestante 30 menos. É outra maturidade. Ela está partindo de um outro espaço interno. E eu vejo essa diferença. Embora eu tivesse tive a Ana Júlia com 28, antes dos 30 ainda. Né? Mas acredito que quando a gente ainda está num processo de construção muito infantilizado, porque o nosso cérebro termina de maturar só aos 25 anos, e a gente já precisa cuidar de um outro ser, é muito mais confuso. E fora essa questão fisiológica, temos a questão social-cultural. Também, o que a gente estava até comentando um pouquinho também, dessa cobrança do que é ser mulher, essa corrida contra o tempo desse tempo de prover no sentido de fértil, né, de fertilidade, de como se a gente tivesse um tempo de validade, né, assim, então isso nessa cobrança interna, e como se realmente depois disso a gente ficasse velha, inadequada, não valesse mais a pena, né, e aí então a gente fica nesse lugar assim de corrida contra o tempo, de querer ser sempre jovem, de querer ser sempre nova. Então, né, são várias dicotomias, assim. Porque eu vejo alguns discursos de meninas dos seus 20, 25 anos, de que querem ser mãe, né? Mas já, né? Não querem esperar, exatamente por conta desse discurso, que eu acho que é um discurso muito cruel com as mulheres, né? Sobre data de validade, sobre fertilidade, sobre o corpo estar muito mais jovial para gestar. De verdade, assim, não justifica muito cientificamente, né? Ainda mais hoje, né? Até a Cláudia Raia para quebrar todos esses tabus, né? É claro que a Cláudia Raia ela também tem parte de um outro recurso, privilégio. Sim. Né? A gente não precisa, digamos que... 8 de 80, né? 80. Mas, antes dos 30, eu vejo, né? Atendendo mulheres, ser mãe antes dos 30, tem um peso emocional muito maior. Né? Claro que também depende do nível social dessa mulher, mas geralmente depois dos 30 ela já alcançou também um nível econômico mais confortável, em que ela não está precisando tanto em se preocupar em sobreviver. E eu vejo também um outro ponto de vista, que ela já vivenciou experiências de vida, mesmo que a gente estava falando, né? De construir uma identidade de quem ela é, quem que ela quer ser, para onde que ela quer ir e o que ela quer deixar de legado para essa criança também, que ela quer ajudar a construir como identidade, né? Então, isso é um ponto muito forte, porque antes dos 20, querendo ou não, com terapia ou sem terapia, a gente está muito emaranhado ainda das histórias da nossa família, da nossa criação de mãe, nossa criação, né, de quem cuidou da gente, né? A gente está ainda muito emaranhado com as nossas histórias. Eu acho que depois dos 30 a gente já trabalhou muita coisa, já se curou de muita coisa e já está mais madura para poder realmente estar inteira ou disponível para poder realmente cuidar mesmo desse ser que depende tanto da gente. Exato, né? Eu acho que existe muita ilusão na maternidade. Existe muito romantismo. Total. Não que eu queira tirar a beleza, nossa. Mas é importante que nós, mulheres, passamos isso para nossas filhas, né? De que ela é um ser já inteiro e que precisa buscar essa inteireza. Sim. A maternidade não vai completar a mulher. Sim. É algo muito grandioso e eu acredito que na minha jornada foi assim fundamental a maternidade. Acho que é uma oportunidade de crescimento inigualável para mim, né? Há outras mulheres que não passaram pela experiência da maternidade provavelmente estão buscando outros recursos para esse crescimento, porque eu acho que a gente está aqui nesse planeta, encarnado nesse corpo, para aprender, para se transformar, para voltar muito maior do que a gente chegou até aqui. E a maternidade é uma baita oportunidade, mas também nem todo mundo usa, né? Sim. Essa oportunidade também. Sim. Então,
primeiro eu buscar esse meu, digamos que esse meu aprimoramento pessoal, para então eu estar na maternidade, não que vai estar completo, mas a maternidade ser mais um aprimoramento pessoal dentro de uma jornada que já está se buscando. Né? Não está ainda no oba-oba da vida, e aí eu estou aqui no oba-oba da vida, curtindo, agora eu quero brincar de casinha. E aí tem um bebê, e aí? Gente, é muito louco, né? Quando a mulher ela não está nesse preparo do que é a maternidade, eu acho que e a maternidade cai no colo dela, é avassalador, né? É avassalador mesmo, porque tem toda uma questão física, química que acontece com a gente, que vai levar aí uns 2 anos para a gente meio que se autorregular. E tem toda essa questão também cultural mesmo, né, dessa responsabilidade. Eu falo que ser mãe, para mim, tem muita essa questão com liberdade, porque a gente abre mão de muitas coisas para você realmente estar ali, dar, às vezes, o mínimo, que às vezes ainda não é o que você gostaria de dar, mas é aquilo que você tem naquele momento devido aos seus recursos ou à falta deles. Então, tem muito dessa questão, que nem você falou, essa questão da romantização da maternidade, tanto daquilo que vendem pra gente, como novela, livros e tal, e também dessa questão do que a gente aprendeu com as nossas histórias. Da gente querer reproduzir ou não reproduzir ali com os nossos filhos, a gente está ali ainda naquela competição interna com a nossa criação também, né? De querer, nossa, comigo vai ser diferente, eu vou fazer assim. E às vezes a gente não tem nem recurso para fazer, porque a gente está muito emaranhado ainda, porque a gente ainda não conseguiu se desemaranhar das nossas histórias. Exato, né? Porque assim, se a gente for ver, existe na história da sociedade muitos pensadores, filósofos, estudiosos, né? Desde Freud e Jung, Aristóteles, Platão, uma série de pensadores que trouxeram muitas questões para que a gente possa entrar dentro de nós e refletir, nos aprimorar, melhorar. E eu acredito que seja muito importante que todos nós, enquanto seres humanos nesse planeta, busquemos refletir, nos aprimorar. E aí tem as técnicas. Nossa, né? A gente está aí recebendo de presente muitas e muitas e muitas e muitas técnicas para a evolução espiritual, para transformação, para aprimoramento, para tomada de consciência, autoconhecimento. Sim. E por que não estar experimentando tudo isso? E aí, se eu não busquei nada disso e estou na maternidade, porque a maternidade ela é isso, porque ela é a responsabilidade sobre um outro ser que está ali na sua pureza, né, na sua totalidade de amor, para receber esse cuidado. E se eu estou emaranhada nas minhas cacas, vamos falar assim, como que eu vou estar nessa pureza para me conectar a esse ser e ajudar ele na jornada pessoal dele? Eu também pensei que ele é literalmente, eu falo que a tábua rasa, né? De poder construir, ajudar ele a construir a identidade. Eu falo que nós, como mães, nós estamos aqui, assim, eu falo que eu tô aqui só para ajudar ele a se desenvolver, né? Buscar os recursos dele, qual é a história que ele quer construir, que ele quer escrever, né? Então, eu tô aqui só como para auxiliar ali, sabe? Assim, então, é muito interessante isso, o ponto de vista. E ter essa maturidade mesmo. E, ao mesmo tempo, esse desapego. Que eu acho que com relação à maternidade, que eu ando trabalhando muito em mim, é o desapego. Porque meus filhos não estão morando comigo hoje. Eles moram com o pai. E falo, cara, como é difícil isso. Porque tem essa crença que a gente tem que ficar quase fundido com os filhos, né? Aquela coisa, assim, que mãe é aquela que, né, que tá ali, que não sei o quê. E não fazer parte desse dia a dia, vamos colocar assim, dá uma... Nossa... uma sensação de sou menos mãe. Não é isso. É a questão que realmente que a sociedade está mudando, a forma de maternar está mudando e por que não construir esse maternar de uma alta forma também, sabe? Sem essa autocobrança tão grande. Então, várias chavinhas que vão mudando, assim, sabe? Eu acredito, assim, que
tudo que uma criança precisa, né, é amor, é compreensão e é ali, cuidado, né? Enquanto é bebê, tá começando a engatinhar, cuidado aqui, mas você precisa deixar engatinhar. Precisa cair, né? Você levantar, levantar, exatamente. Quer subir a escada, porque se você nunca deixou a criança subir a escada, ela não vai aprender, ela não vai ter musculatura para isso, ela não vai desenvolver habilidade motora para isso. Sim. Então, é você tá ali no cuidado, tá ali, mas ir permitindo que esse ser vá se construindo. E eu acho que o mais desafiador para nós, e aí que tem relação com a nossa maturidade, é causar o mínimo de dano possível nesse ser. Sim. Porque quanto menos resolvido a gente está internamente, mais dano a gente causa no outro. Isso é verdade. Né? Então, assim, mais a gente projeta as nossas dores, as nossas expectativas, nossos desejos não cumpridos, nossos medos, nossos traumas, nossa história. Né? Então, assim, quanto menos consciente a gente está, sabe? Quanto mais cuidado e projeção a gente tem, mais dano a gente está causando nesse ser. E aí, um trabalho muito maior ele vai ter que ter para poder, digamos que, se libertar disso, que é o que a gente está fazendo. Porque, né, nós somos uma geração muito privilegiada, que estamos aqui com todos esses recursos que a geração dos nossos pais não tiveram. Com certeza. E aí, talvez, né, é a nossa grande oportunidade de estar cortando uma série digamos que, de emaranhados familiares para não passar para gerações futuras. Então, eu acho que não existe o mais mãe ou menos mãe, existe, né, mais pai ou menos pai, existe o que a gente consegue, com os recursos que a gente tem, que a gente busca, passar adiante. Né? E aí, o que a gente não trabalhar, que não está na nossa capacidade e está tudo bem, eles vão ter que fazer. Sim. Né? E outra coisa que pega bastante, não sei como que você, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com relação aos seus atendimentos, chega para você, mas o que chega muito para mim também nos meus atendimentos é essa transição do tipo, mãe, fui mãe, estou nessa questão, mas o meu companheiro quer ali continuar com a atividade sexual que nem era antes, né? E tem essa questão toda, entende que a mulher, além de estar passando por um período hormonal ali, diferente, tem um outro ser que depende dela, se trouxe aqui da maternidade, do amamentar, que é diferente, mexe com a nossa cabeça em um outro lugar ali. Então, como lidar com isso? Como conversar com esse homem, que ele não faz, por mais que ele possa imaginar, mas ele não tem essa vivência. E aí, então, é todo um cuidado muito grande para poder manter essa relação e, ao mesmo tempo, dar tempo para essa mulher, né? Como fazer essa... Eu falo que é ressignificar a relação, né? Sair um pouco também da genital, né? Trazer mais pro colo, pro carinho, né? Para outras formas de se manter conectado, que também é muito importante para não desfragmentar essa relação. Mas chega para você também trabalha isso na sua jornada? Muito, muito, assim, né? Eu, por exemplo, quando atendo gestantes, que agora estou num outro momento que não estou mais atendendo, não estou mais com a agenda aberta para gestantes, eu tenho um momento de casal sempre, né? Na verdade, gosto de ter 3 atendimentos. Um voltado à amamentação, outro voltado ao trabalho de parto e outro voltado só para a sexualidade, que daí é mais no início da gestação, não tanto no início, por volta de 30 semanas, onde eu ensino a massagem perineal. E aí, nessa massagem perineal, né? Então, assim, nossa, 2 horas de consulta só para eu trazer esse homem para a realidade ali da maternidade, desse corpo que gesta. E falo nas formas de fazer amor, nas trocas sexuais, tudo muito além da penetração. E falo do puerpério, então é muito importante a gente estar trazendo, daí eu falo mais na aula de amamentação, sobre esse puerpério dessa mulher. Né? Então, assim, quando a gente fala em relacionamento né, amoroso, esse casamento... Se a gente não sair desse lugar heteronormativo, pornográfico, performático, se a gente não sair desse lugar,
nossa, vai ter ali um vácuo entre o homem e a mulher no puerpério. Muito grande. Vai ter um vácuo. Porque simplesmente depois que a mulher ela é mãe ali, nesse momento que ela está amamentando, se ela se abrir para amamentação, porque também tem isso, Sim. se ela se abriu para amamentação, nesse momento, todo esse performer sexual, pornográfico, não vai ter espaço, porque tudo isso é muito superficial e vamos falar que foge do sagrado, desse momento atual do puerpério, e ela não vai conseguir se abrir para isso. E se o homem ainda estiver nesse lugar, os dois se afastam muito. Sim. Ele vai ficar mais tempo no trabalho, vai buscar mais trabalho, porque isso é muito comum. Exatamente. Muito comum. E eu falo que é nesse período de afastamento que às vezes não tem volta. Não é que não tem volta, é que eles acabam se ocupando, se nutrindo em outras áreas. E aí começa a criar ali um ruído de comunicação para essa reconexão. Exato. Então, assim, desde, por exemplo, eu comento com o casal assim, né? Que tá no puerpério, você tá lá trabalhando, né? O homem vai chegar em casa, né? A mulher tá ali no puerpério, seu 10º dia ou 20º dia. Ela tá como se ela tivesse, assim, numa outra dimensão. Para ele chegar dentro dessa dimensão, eu já falo assim, ó, já deixa o calçado na porta, já tira a roupa, toma um banho, larga o celular e aí você entra nessa dimensão. Porque se ele chegar da rua, né, com a roupa que ele tá, com o assunto que ele tava, muitas vezes, né, ali, claro, tá trabalhando, conversando com várias pessoas, pagando contas e tudo mais, e chega ali, é uma outra frequência. A mulher, ela tá ali no silêncio, na meia luz, com aquele bebê, e sabe, com aquele bebê balbuciando, sorrindo, mamando. Ela tá numa frequência assim tão suave, tão sutil, que se ele chega da rua com a densidade da rua, os dois vão se desconectar completamente. E atendo muitas mulheres que mesmo a gente tendo conversado, e ainda assim, tipo assim, quero me separar. 2 meses. Tipo, o bebê tá com 1 mês, 2 meses. Eu achei que ele ia contribuir. Eu achei que ele ia estar presente. Mas porque precisa ter muita vontade. Eu falo isso para os homens. Ela é inevitável. Não tem escolha. A mulher não tem escolha. Depois que ela tá, que é muito passivo, com o bebê dentro do ventre dela, e aí agora que ele tá aqui fora, é totalmente ativo, depende ali dentro, o bebê tá se nutrindo sozinho, ela às vezes até esquece que tá grávida, né? Verdade. Quando tira o desconforto, né? Agora, quando o bebê tá fora, a mulher não tem escolha, né? Sim. Embora talvez julguem uma ou outra aí que Sim. sai fora desse padrão, sei lá, de mamífero, né? Não tá ali o bebê. Então, ela é obrigada a entrar. E se ela reluta para entrar, ela também sofre muito. Muito. Se ela ainda quer estar fazendo a unha, fazendo o cabelo, maquiagem, com 10 dias de puerpério, essa mulher ela vai também para um abismo, né? Mas não, normalmente ela se entrega, ela tá ali vivendo a maternidade. E se esse homem não quer estar presente... Torcendo pro marido chegar, para tomar um banho, escovar o dente. Exato! Cuidar um pouquinho. Exato. E aí, se esse homem... Sabe o que eu falo para os homens? Quando estão grávidos ali, eu digo assim, reivindique a sua paternidade. Verdade. Reivindique a sua paternidade, porque não é que a mulher ela quer assumir tudo. Ela tem que fazer o que tem que ser feito. E se não tem alguém que faça, ela vai fazer, porque nem passa pela nossa mente, pelo nosso inconsciente coletivo, de que eu posso dividir, eu posso, né, pedir um copo d'água enquanto eu estou aqui mamando. Não, estou com sede. Não, é o copo d'água que tem que chegar até ela. Né? Sabe? O bebê balbuciou ali à noite, choramingou. Não tem que esperar ela. Você pode alcançar o bebê para mim, para eu amamentar. Né? Enfim, assim, então esse homem ele tem que estar muito disposto.
Sim. Muito disposto. Sim. Para que esse afastamento não aconteça. Sim, ele tem que querer fazer parte. Isso mesmo. Ele tem que Né? se esforçar, porque a mulher, como eu falei, não tem escolha. Ele não, ele precisa vir se esforçar. Eu quero fazer parte. E aí eu vejo também que entra alguns homens, né, acabam entrando nesse lugar de competição de uma forma inconsciente ou às vezes até consciente de tipo, agora ela não tem mais tempo pra mim. Agora tudo é a criança. Eu já ouvi, no caso, assim, reclamações do tipo, agora ela vai me colocar pra dormir no berço e vai botar a criança pra dormir na cama com ela, sabe? Assim, nesse lugar de competição, no sentido assim, eu não tenho mais valor nessa relação, né? Ou então, às vezes até mais subjetivo ainda, agora ele é mãe. Eu não posso mais ter desejo por mãe. Porque agora, aí entra no outro lugar, né? Bem édipo, né? Bem freudiano. Mas acontece. Nossa, como que eu vou agora? Nossa, e agora? Tá saltando leite, porque, gente, acontece de tudo, né? Tipo, e aí, como lida? Então, assim, muda muito tudo na relação. Então, se não tem um diálogo, se não tem... Realmente, o casamento tende a dar uma esfriada, tem que ressignificar. É tão, assim, né? Você falando tudo isso, passou muitas coisas pela mente. Então, eu atendo, por exemplo, casais gestantes que o marido perde completamente o tesão pela mulher. E ela quer. Sim. Ela tá borbulhando. Sim. E ele... Por quê? Porque agora ela é sagrada. Sim. Eu vejo isso muito pela deturpação do sexo. Sim. Pela pornografia. Total. Então, eu posso desejar uma mulher, mas quando ela tá grávida, ela é sagrada. Então, eu vou lá para os opostos, sabe? Eu vejo assim como um desvio da sexualidade integral, um desvio da beleza do relacionamento sexual, que daí a gente parte lá pro Tantra, né? Sim. Que o Tantra traz esse ensinamento, Total. ele faz esse resgate pra gente, que já faz parte de nós, mas que a pornografia nos tirou. Nossa, nem fale. Né? E eu vejo como uma disfunção. Uma disfunção uma disfunção sexual mesmo, que precisa ser olhada, precisa ser vista. E não só aceitada. Tipo, tudo bem o homem não ter desejo pela mulher grávida. Não tá tudo bem. Tem alguma disfunção aí, sabe? Vamos olhar para isso. A mesma coisa no puerpério. Onde né, tipo, não quero... esse seio que tá... Não é meu. Tipo, não, peraí. Não é... Primeiro que o seio, a mama é para amamentar. Nós é que estamos sexualizando a mama. Sim. Né? Tipo, peraí. A mesma coisa a genitália, né? Nossa, o quanto a gente digamos que tirou o papel da nossa vulva, né? Colocando a vulva só como um objeto, um órgão sexual e tão vulgarizado. Então, eu acho que precisa ser olhado. O casal precisa, sabe? Primeiro a gente precisa falar sobre isso, buscar alternativas. Sim, é uma disfunção, precisa de ajuda. Não ter tesão antes, não ter tesão depois, ou querer um sexo pornográfico com uma mulher em puerpério também é uma disfunção, sabe? Tipo, vamos lá, vamos... Humanizar mesmo, sabe né, aquela coisa, eu preciso ficar 40 dias sem transar no puerpério. Quem disse? Quem disse? Quais as formas de transa? Esse é o problema. Exatamente. Aí eu vou lá pro penetração, pornografia, só isso? Não. Né? Eu posso fazer amor no dia seguinte que parir, por favor. Desde que eu não tem a penetração. Não tem a penetração, pênis, vagina. Mas, nossa, trocas de carinho, beijo. Agora, e aí é que tá, né? Aí é que tá. Se sempre foi só penetração, realmente vão ficar 40 dias sem se tocar. Realmente, o homem vai ter que procurar fora. Exatamente. Nossa, a mulher realmente perdeu completamente o tesão, porque o relacionamento era penetração, ponto. Sim, e é isso. Eu falo que buscar um repertório sexual, repertório do corpo inteiro, expandir, que acaba ficando tão limitado nessa questão da genitália.
E outra coisa que eu vejo também nessa questão dos casais, nessa questão de todo esse movimento, é a falta de comunicação da própria criação dos filhos. Né? No sentido de, mas minha mãe não com a minha mãe não era assim. Começa, né, a trazer conteúdos da família. Mas, tá vendo? Você tá mimando muito. Como... E aí, ou então por aquela... Não, fala com sua mãe. Fala com seu pai. Então, eu falo também que são coisas que a gente tem que conversar antes... Né? Não, tudo bem, mas eu não planejei a gravidez. Ok. Mas o ideal são coisas que a gente tem que conversar durante o processo de namoro. São coisas que a gente tem que conversar bem antes pra gente construir essa relação. E aí tem muito afastamento nas relações por causa dessa questão de criação de filho, time, né? De não separar um time pro casal e fica só 48 horas pros filhos. E o assunto é só os filhos. É bem desafiador, porque eu acho que tudo é atravessado pelo estilo de vida da pessoa, né? Então, quando a gente tem um filho, a gente precisa estar reformulando o nosso estilo de vida. Aí a gente tem, né, os opostos aí. As mulheres que buscam, e a grande maioria delas, uma mudança da própria elaboração das suas questões de vida, alimentação, rotina de sono, enfim, e os homens que não querem mudar. Exatamente. Né? Então, eu acho que é muito mais uma falta de consciência, por exemplo, sobre a criação de filhos, sobre, sei lá, agora a gente está com essa grande questão aí, celulares, né? Sim. A pessoa não leu nada a respeito, ela não estudou nada a respeito, ela não sabe as consequências, e ela simplesmente, eu dou o celular e pronto, qual o problema? Ou ela nem pensa, ela simplesmente dá o celular, sei lá, para uma criança de 2 anos. E aí, de repente, né, eu vejo isso. Aí a mulher, ela, não, eu não quero dar o celular, mas não é se conversado antes, não mostra estatísticas, olha só, a gente está causando um dano, isso aqui é a consequência. Então, a grande maioria das pessoas não querem refletir sobre a própria vida, elas querem viver no piloto automático. E aí as questões vêm, porque às vezes a gente tem de um lado uma pessoa, né, do casal vem, né? que quer fazer essa mudança e o outro não. Aí é que tá. Né? Então, é muita falta de comunicação e falta de clareza na elaboração desses processos, porque muitas vezes a gente está repetindo o padrão sem nem saber que a gente está repetindo o padrão dos nossos pais. Sem ter pais. consciência, nem parar para falar, olha, era assim. Total, né? Por que eu faço o que eu faço? Não sei. E aí, terapia, né, gente? A gente está na era das terapias e a pessoa, me desculpe, que diz que não precisa terapia, ela está totalmente repetindo o padrão dos pais. Quando alguém fala isso, dá até medo. Que fala, gente, essas são as que mais precisam, porque não tem nem consciência que precisa. Exato. Ainda nem parou para olhar. E quanto mais a gente olha, mais questões a gente tem para olhar. Exatamente. Porque é isso. Se nós não estamos aqui para evoluir e voltarmos maiores, a gente está aqui só para o oba-oba? Não sei. Provavelmente não. Não faria sentido. Sim. Não faria sentido. Né? A gente nascer aqui nesse planeta maravilhoso, dentro, né, da Via Láctea, no universo, multiversos. Não faria sentido a gente estar aqui só para experienciar, que também mas não é só para isso. Né? É para a gente aprender a ser humanos. Né? Tem uma série de pessoas hoje falando sobre isso. Eu gosto muito de acompanhar a professora Lucilena Galvão, assim, nas últimas... As últimas, né, tem uma jornada aí com autores do yoga e tudo mais, e agora venho acompanhando ela. E ela fala muito sobre isso, né? Aprender a ser humanos. Sim. E é isso, né? Tipo, a humanização. Eu lembro que há quase 20 anos atrás se falava da humanização da enfermagem. E todo mundo fala humanização, mas nós já somos humanos. Então, a gente vem tentando se humanizar de lá para cá, mas o conceito já surgiu lá atrás, né? E a gente ainda vem tentando. E se alguém de nós não estiver tentando se humanizar, tem alguma coisa de errado aí, né? Sim. Entendeu? É muito assunto. E queria entrar nesse assunto com relação ao livro e com relação à sua filha. Com relação a... Não sei, né? Como que foi para você? Eu falo, né? De casa, assim, como eu tenho essa questão toda das medicinas, desse estilo, eu falo que é uma escolha de estilo de vida que é diferente da tradicional, não digo tradicional, mas, digamos assim, né, da grande maioria aí. Então, tem uma diferença do que vive em casa e do que vê na escola,
Daí meus filhos passavam muito por isso. E eu falo que, assim, eles têm essa experiência para depois eles escolherem o que faz sentido para eles. Eu tento deixar bem livre isso. Mas eu queria saber como que foi com a sua filha em específico, né? Trazendo para esse livro. Até mesmo seu filho também, né? Porque ele provavelmente acompanhou essa transição sua também, né? Que eu acho que também é legal trazer. Mas da sua filha, do tipo, do diálogo que ela tem em casa, e que eu tenho certeza que talvez com as coleguinhas da escola não tem. Né? E que às vezes eu falo que às vezes as colegas da escola vêm para casa para tirar dúvida, né? Então tem esse movimento todo também. Eu queria que você falasse você, Sim. com a sua jornada, com a sua filha, como que você vê? O livro surgiu justamente quando ela estava com 9 anos, né? E começou ali as transformações do surgimento do brotinho mamário, que são os caracteres, né, da sexualidade ali, secundários. E mostrando que a puberdade surgiu, está surgindo a puberdade, está se desenvolvendo o corpinho e a menarca está próximo. E aí, atendendo mulheres, vendo a dificuldade que a grande maioria das mulheres tem em relação ao seu corpo, é uma outra, assim, um outro assunto para a gente falar muito profundo, o quanto nós mulheres somos ensinadas pela nossa própria cultura, não só cultura social, né, mas já tradicional, assim, antiga, a odiar os nossos corpos, a achar que é sujo, que é pecado, enfim, né? Nossa, a gente pode ampliar muito e se aprofundar nisso filosoficamente, mas não é o caso. Eu não gostaria que ela se desenvolvesse dessa forma, né? Eu demorei a atingir um nível de reconhecimento do sagrado do meu corpo. De aceitar o corpo, Isso, né? Então, né, faz ali um pouco mais de 10 anos que eu venho utilizando absorventes de pano, tendo uma outra conexão com o meu sangue menstrual. E foi uma conexão, assim, que eu mesma não tinha consciência do quanto eu não suportava o meu sangue menstrual, do quanto eu não suportava menstruar, embora nunca tivesse tido uma disfunção. Né? Sim. Nunca tive, assim, um extravasamento muito grande de sangue menstrual. Nossa, meu ciclo muitas cólicas. Sim. Assim, algo sempre ali dentro de um limite ali, né? Um pouco de cólica, né? Uma bolsinha. Aí eu comecei a usar uma bolsinha de calor, e aí ver que não precisava de um medicamento. Enfim, eu comecei uma jornada. Quando ela estava com 9 anos, eu já estava nessa jornada. Mas a gente faz tanto, como a gente comentou antes, tão sincrônico na intuição, no escuro, você vai fazendo e sem muita consciência dessas mudanças. Mas algo já tinha acontecido bem profundo de mudança no meu reconhecimento do meu corpo, do meu útero, do meu sangue. E aí eu queria passar isso para ela. Eu comecei a tomar consciência de que eu queria passar isso para ela. Só que a gente demora, como eu falei, a conseguir racionalizar, elaborar isso. O que vem surgindo de diferente. Eu não queria trazer para ela fisiologicamente, que é o que eu tinha elaborado, por ser fisioterapeuta. Sim. Né? Acontece isso. Né? Aulinha, né? Aulinha, exatamente. E aí, criança não está afim de ouvir aula. E, de repente, falo para você que, numa sessão de reiki, veio a história, né? Foi uma noite eu escrevi esse livro. E então trouxe para ela de forma lúdica, que é o livro. É uma forma envolvente, porque é como se fosse mesmo um conto. Eu gosto de falar assim, quando as pessoas questionam a história, que né, vai do lúdico e do encantado ali, porque tem uma maldição no reino e tal. Quando a gente assiste um filme da Disney, a gente não fica questionando, né? Se o rei é isso. E o rei é raivoso no livro, ele expulsa todas as mulheres. Então, tem uma história envolvente ali que a menina quer saber. E à medida que a Adeline vai recebendo as informações, a menina que está lendo também. E assim aconteceu com a minha filha. E é tudo tão continuado, vamos falar assim, porque eu acho que o mais importante não é a gente sentar com a menina e falar, agora a gente vai conversar sobre menstruação, tá? Sim. Acontece isso. É importante que tenha, talvez, algumas conversas assim, não somente uma. E foi o que o livro fez com a Ana Júlia, sabe? Né? Dentro de todas as nossas conversas, digamos que em pílulas homeopáticas, em doses homeopáticas, hoje ela tem uma outra relação com o corpo dela. Então, acontece, por exemplo, né, tem muitas cachoeiras
perto da nossa casa, no verão a gente querer ir, e eu convidar as amigas dela, e aí, ai, não vai poder porque vai estar menstruada. E outras, né, questões, o próprio absorvente. Ela usa absorvente de pano, calcinha menstrual, as amigas usam o descartável. Então, enfim, ela está lidando com isso. E também não é fácil para ela lidar com isso, né? Ela está com 14 anos. Então, só que é isso. Eu também deixo ela ter as escolhas dela. Sim. Tentando não ser muito controladora. Sei como é. Mas eu sei que é desafiador para ela também estar dando conta disso, sabe? Eu tô aqui, né, para acompanhar. E, enfim, eu deixo ela pensar e refletir um pouco sobre algumas escolhas que ela faz que talvez não sejam tão saudáveis, que seja tomar um refrigerante, né? Pela minha vontade, ela não toma jamais. Mas ela quer beber um refrigerante, né? Tô dando esse exemplo, assim, né? Para você ter uma ideia. Enfim, ok, você sabe, é açúcar, né? Eu trago essas informações, mas como ela já está com 14 anos, ela também precisa aprender por si própria, né? Então, eu venho me trabalhando para isso, sabe? É muito mais um trabalho meu interno. Porque, claro, que a vontade dela é ir com as amigas, né? Fazer o que todo mundo faz. Sim. E aí eu trago o meu ponto de vista. Tem coisas que eu não abro mão, óbvio, né? Uhum. Mas outras coisas eu digo, ok, faz então o que todo mundo está fazendo. Tá bom, mas você sabe, né? A consequência é essa, essa e essa. Claro que não nada que vai trazer algum risco para a saúde dela, né? Sim. Enfim, assim, ela tá dando conta disso. Também não é muito fácil para ela, não, sabe? Né? Eu estudando bastante sobre a adolescência, estudando muito sobre esse processo do desenvolvimento da mente adolescente, até para estar trazendo conteúdos. E aí eu tô ali, né? Tô ali nessa margem dela, mas eu sei que ela tem os seus desafios internos para estar dando conta disso. Justamente porque fora tá muito disfuncional. Sim. Aí ela também se sente ali, né, uma ilha. Sim, porque ela nem se adapta, né? Porque ela já tem um senso crítico que aquilo não é tão normal ou tão saudável e não faz sentido talvez se inserir. Mas, ao mesmo tempo, ela, como qualquer adolescente, ela quer se sentir incluída. Exato. Então, ela entra nessa dualidade interna que eu vejo que acontece também. Espero, assim, não estar provocando muitos danos, mas é inevitável. Me desculpe, se eu estou tomando consciência, não tem como eu não estar passando isso para ela. É minha responsabilidade também. Sim. Né? Só que falo para você que, sim, é desafiador para ela. Ela está num momento bem desafiador, assim, nesse sentido, sabe? De tantas informações diferentes, da forma diferente que nós vivemos a nossa vida, na nossa família também, né? Então, desde o tipo de música que a gente ouve, Sim. né? Então, assim, músicas com letras negativas não entram dentro da minha casa há 20 anos. Sim. Né? Então, eu falo sobre vibração, sobre frequência, sobre o quanto... Então, assim, uma série de questões que é diferente na minha casa. E aí, eles precisam estar dando conta disso, os meus filhos, né? Não que eu seja, assim, certinha, não. Sei. Mas é que lá fora tá tão disfuncional, né? Que é isso. Acaba sendo uma grande diferença mesmo, né? Sim. E tá tão disfuncional que eles não têm nem com quem conversar, né? Eu vejo isso também... que até as crianças me trouxeram esse final de semana, que eles tiveram aula sobre violência contra a criança, né? E aí trouxeram, nossa, que interessante que pelo menos estão falando sobre isso, né? E aí assim, todo o conteúdo vira conteúdo em casa pra gente conversar. Só que tem lugares que tem pais que não têm essa abertura, esse diálogo, não tem, né? Eles já são tão castrados que eles falam assim, como? Se eu falar isso pro meu filho, será que eles vão sair por aí? Não, e pelo contrário, se eles têm informação em casa, de uma forma mais livre, que nem eu tava conversando com ele, tá, quem é só... Se aconteceu uma coisa com você, com quem você tem que conversar? Jeito super bonitinho. Ele falou assim, eu tenho que falar com uma pessoa de confiança, um adulto responsável, né? Que eu tenho confiança. Que legal, então é isso. Quem é a sua rede de apoio? Que é perguntando para ele, né? Quem é que você confia? Para ele poder saber com quem conversar, com quem tirar dúvidas, se acontecer alguma coisa. Porque a gente começa a colocar os problemas tão assim
né? Que a criança não sabe se acontecer com quem que eu falo. Se eu falar isso com meu pai, ele vai surtar. Ele vai me bater. Ele vai, né? Então, e já cria um medo muito grande, né? Então, assim, realmente trazer essa leveza para esse assunto. Não é nem o pornográfico, né? Tipo, nem do Anitta, né? Daquela coisa do 880, mas trazer uma coisa mais natural, esse assunto, de uma forma leve que vai acontecer. Que faz parte dele, da descoberta, eles querem até explorar. E cada vez tá mais fácil de jogar o acesso, né? Se você colocar ali no celular e se não... não, meu filho não tem celular, mas ele vai pegar o do amiguinho também. É assim, né, Deu? Você é uma estudiosa da sexualidade. Então, para você é muito fácil isso. Sim, isso. Né? Então, eles têm o privilégio de chegar em casa, trazer para você um tipo de conteúdo desse e você conseguir naturalmente explanar. Porque dentro de você, a sexualidade, ela não é suja. Sim. O sexo não é pecaminoso, não está mais nesse lugar. Sim. E justamente o livro ele veio para isso. Exatamente. Então, de forma gentil, eu estou dando uma oportunidade, vamos falar assim, através do livro, para os pais que não têm esse recurso, Exatamente. que não têm esse conteúdo interno, que ainda estão achando que relação sexual é algo sujo. Sim, é algo errado. Algo errado. E o que acontece? É muito mais fácil, por exemplo, né, um menino respeitar uma outra menina se ele tem um entendimento da responsabilidade que é a intimidade. Sim. Bom, se eu não tenho maturidade para ter intimidade, que se é assim, eu preciso ter toda essa responsabilidade, então eu ainda não tenho. Ele vai esperar mais tempo. Então, assim, estatisticamente, quanto mais informação uma criança e um adolescente têm a respeito do que é a intimidade, do que é a relação sexual, quais as consequências, o que fazer, o que não fazer, como se prevenir de uma gestação, de uma IST, mais tarde é a iniciação sexual desse adolescente. Sim, sim. Isso é estatístico, Sim. isso é estudo profundo. Quanto menos informação uma sociedade tem, um adolescente tem, uma criança tem sobre o que é, né? Mais rapidamente ela está envolvida sexualmente sem ter a noção do que ela está fazendo, muitas vezes. Uma roleta russa, né? Porque eles querem vivenciar aquela adrenalina, aquele prazer mesmo. Porque é prazeroso, né? Se não fosse... E a gente volta lá para aquela questão do ser humano. Uhum. Sabe? De eu fazer diferente do que os meus instintos. Não que eu fazer diferente, mas de eu fazer com muito mais responsabilidade, como um ser humano faz a partir do conteúdo hormonal que está sendo lidado ali dentro. Um animal, não. Um animal, ele vai, se deu vontade, tá, ok. Tá ali, né? No meio da rua, né? Vai seguir seus instintos. Exato. Mas um ser humano, Ele não. tem, o que difere, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais informações, melhor. Não é... Agora que tá. Qual a forma que eu vou trazer isso? Eu vou trazer baseado no conteúdo pornográfico? Exatamente. Ou eu vou fazer baseado num conteúdo educacional? Exatamente. E aí onde o livro entra. Uhum. Então, ele traz como se fosse mesmo para a grande maioria das pessoas, porque você é uma estudiosa, eu sou uma estudiosa, mas quem na sociedade está estudando sobre isso? Muito poucos. Sim. Está vivendo a vida, está trabalhando, está estudando o que tu precisa estudar para a vida. Sim. Entendeu? Não tem esse tempo. E aí tem esse recurso aqui. Boa. E outro produto eu vou lançar agora recente, tá? Para facilitar ainda mais essa conversa, porque a gente tem o quê? A gente tem os leitores. A gente já tá com mais de 10 mil livros vendidos. Ai, que lindo! Em todo o Brasil. Parabéns! E em menos de um ano de lançamento. Que lindo! E agora... Mas tem quem não goste de ler. Sim! Tem quem não consiga acessar uma informação importante que tem lá, de repente, na página 36. Sim. Porque não chega até lá. Porque a gente, né, tem, enfim... Vários estímulos, várias coisas, várias tem o que eu falo. Hoje a gente está com as telas ali, vídeos de 15 segundos para a pessoa pegar um livro desse que, embora ele seja muito rápido, em 2 horas a gente consegue ler o livro todo. Ele tem 100 páginas somente. Sim. Mas aí a gente vai estar lançando Cartas de Adeline. Ai, que coisa mais linda. Ó, é primeira mão, tá? Ainda não falei na minha rede, não falei para ninguém ainda. Cartas de Adeline vai ser tipo o quê? Puxa conversa. Isso mesmo. Que legal. Com perguntas,
algumas respostas para facilitar a interação entre mãe e filha, entre cuidador, cuidadora e adolescente, pré-adolescente, também de forma muito gentil, com uma linguagem muito acessível, porque a linguagem infantil, ela acessa todos os públicos, né? De 8 a 80, vamos falar assim. Isso é muito importante. Exato. Então, e é importante que a gente vá para o lúdico também para falar de sexualidade. Sim. Nós adultos também, para trazer essa leveza, né? Exato, essa beleza, leveza, o sagrado, total, né? O encantamento pela vida. Eu acho que é isso, né? Sem entrar necessariamente no romântico, mas trazer a beleza mesmo para toda aquela ritualística. É que o romântico, às vezes, eu vou para algo fictício. Sim, acho que é isso. Algo que não se encaixa no prático. Que não entra na vida prática. Assim. Exato, né? Por exemplo, o romântico eu vou que os bebês vêm da cegonha. Tipo isso, né? E digamos que no sagrado eu vou pro encontro. Sim. Né? Pro encontro romântico, um encontro amoroso, respeitoso entre um homem e uma mulher. E isso que você trouxe foi interessante, que até me veio uma pergunta que o Thiago me fez ontem. Porque eu tava mexendo em fotos e vi uma foto dele na minha barriga, né? Falei, olha você aqui na barriga da mamãe e tal. Ele, mamãe, como eu fui parar aí? Aí eu falei, tá, o que você quer saber, né? Eu sempre pergunto uma pergunta pra saber da onde você... Aí ele reformulou a pergunta. Não, eu quero saber como eu saí daí, né? Por onde eu saí? Aí eu fui lá, mostrei a cesárea... Mostrei, né? Mas aí eu falei, expliquei que em outros lugares tem outras pessoas que nascem pela vagina, né? Toda essa questão do parto. Mas é importante, assim, que nem você falou, não adianta eu querer contar uma história conforme a parte toda científica, né? Eu tenho que saber o que ele quer saber. Qual que é a informação, o que ele já sabe para poder falar para ele, senão eu vou entrar que nem uma história, né? Não sei onde eu estudei. Do virgem, do azeite, virgem. Exatamente. Pergunta primeiro da onde que vem, para depois você responder conforme a resposta dela. Pergunta a origem, da onde que ela trouxe a pergunta. Exato. Mas sabe que tem, além disso, a gente vai para uma outra questão também. A primeira informação é a que fica. A gente... Em termos de sexualidade, hoje eu venho, tanto com a minha experiência enquanto mãe, né? Mãe do Bruno, mãe da Ana Júlia, atendendo também mulheres e crianças e na escola, e estudando sobre isso, eu vejo que não dá mais para esperar somente as perguntas. Sim. Por que não dá para esperar as perguntas? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que a criança ela já vai acessar essas informações de forma muito deturpada, pela metade, sem pé nem cabeça, que vai gerando no corpo dela vergonhas e medos, onde ela nunca vai ter coragem de perguntar, mesmo que para ela esteja confuso, mas é algo que gera vergonha e medo. Você entende? Sim. Então, ela não vai perguntar para você, de repente, o que é sexo, se ela já acessou algum tipo de conversa e que alguém falou que, sabe, algo muito deturpado, que seja, assim, algo muito, muito simples. Ela vai ficar confusa ali dentro, mas ela não vai ter coragem de perguntar, porque gerou vergonha nela. Sim. Porque é isso que conteúdos já foi deturpados causam no nosso corpo. Causam repressão, vergonha, medo, dependendo da forma que a gente acessa. O que configura um abuso sexual? Se a gente pegar para uma criança e mostrar a cena de sexo, configura abuso sexual. Por quê? Porque é algo muito forte para ela poder compreender. Então, como que a gente vai, por exemplo, configurar que um filme ele para mais de 14 anos e, de repente, nem tem cena de sexo, mas tem algumas cenas de violência e algumas cenas de insinuação sexual. Então, é algo que, para a idade, maturação cerebral e social, né, de forma geral, daquelas crianças abaixo de tal idade, elas não conseguem elaborar. Então, aquilo vai gerar algum tipo de dano. Sim. Né? Então... Dentro disso,
as crianças estão acessando facilmente. E se elas não acessam, alguém acessa próximo delas e mostra para elas. Porque está livremente, né? Bom, enfim, a gente já sabe aí o que está acontecendo nas redes em relação a o que pode e o que não pode uma criança acessar. Tudo pode. Sim. Não que possa, mas se não tem legislação para isso, acontece. E aí, outra coisa, né? Então, uma coisa é, ela acessou pela metade, ela nem vai ter coragem de perguntar, porque isso acionou uma vergonha dela. Ok? Então, a gente não vai saber quais são as dúvidas dessa criança. Né? E dentro disso tem a primeira informação. Enquanto ela não está recebendo nenhuma informação, a gente vai esperar o que ela ter maturidade para a gente sentar e conversar com ela? Sim. Não. A gente vai ter que trazer de forma gentil a primeira informação, que vai ser a que fica. Aí, quando ela vai acessar o deturpado, ela vai dizer, não é isso aí não, minha mãe já falou para mim como é que é. Não, não é assim feio. Não é assim sujo. Não. Isso aí está errado. Porque ela já acessou uma primeira informação. Então, é muito importante que, de forma gentil, a gente, sim, claro que não aleatoriamente, do nada, mas usar, sabe? Usar os recursos, estar atenta, né, ao olhar da criança, a um filme que a gente esteja assistindo que seja adequado para a idade, mas você entendeu, filho, o que está acontecendo ali? Olha só, o bebê nasceu, é importante, pelo menos, ele saber sobre a fisiologia, né, de forma lúdica e correta. Mais correta. Lúdica, mas correta. Sim. De que os bebês nascem pela vagina, mas, por acaso, né, há 100 anos atrás, se criou outra alternativa para que os bebês, né, que não puderam nascer pelo canal vaginal possam nascer bem, que foi a cesariana, e, enfim, assim, né? Então, esses conteúdos é muito importante que a gente traga para as crianças, é muito importante. Sabe o que é triste? Às vezes você pegar, por exemplo, uma mulher grávida que não sabe o que é uma placenta. Nossa, faz sentido. É você pegar uma mulher que já teve filho e não sabe onde é que é o clitóris. Nossa, sei como é. É você conversar com um companheiro que a mulher está grávida e simplesmente ele não saber a diferença entre a uretra e o canal vaginal. Isso é. De ele achar que a mulher faz xixi pelo canal vaginal. Ou pelo clitóris. Isso é muito triste. Sabe? E assim, não é que a escola não está cumprindo o papel dela nesse sentido, porque a gente estuda fisiologia lá, sei lá, agora eu acho que é no 8º ano, que está muito tarde, né? No 8º ano tem muitas crianças, estatisticamente, que já tiveram sua primeira relação sexual. Sim. E sem saber, né? Sem saber anatomicamente, porque não estudou na escola e não foi em casa que aprendeu, né? Sim. E esse é o risco, né? Então, assim, quanto mais informação a gente trazer para as crianças, gente, melhor. Só que daí tem que ser, sim, de forma lúdica, para não perder esse encantamento. E aí eu vou, assim, quando você falou que ele trouxe esse conteúdo sobre que a gente está no mês, né, no Maio Laranja, que é a prevenção ao abuso sexual. Quando a gente fala sobre isso com as crianças, é importante que elas saibam o que é um abuso sexual. E aí eu falo para você assim, mas eu vou tirar o encanto da vida. Que triste, eu sei, eu também penso sobre isso. Mas, se nós vivêssemos numa bolha totalmente protegida, não seria preciso. Sim. Mas nós não vivemos. Então, eu prefiro tirar o encantamento como forma de proteção do que ela perder o encantamento de forma traumática. Não, com certeza. Isso é muito importante, porque tem até uma colega que também escreve livros. Ela também é terapeuta pélvica, fisioterapeuta pélvica. E ela fala exatamente isso. Qual é a idade que seu filho pode passar por uma violência? Né? Então, quanto antes, como você falou, quanto antes a criança souber, mais segura ela vai ter. Quais são as regiões que não pode tocar, né? Nas partes íntimas. Né? Então, eu acho bonitinho. Ele falou, minhas partes íntimas, dá licença, porque vou ficar aqui. Você não quero que você veja minhas partes íntimas. Então, você começa a pôr limites e colocar diálogos claros
dos limites, consentimento, o que pode, o que não pode, qual é a idade que pode, mais adequada, né? Como que seria isso. E aquilo vai trazendo um conforto para eles também, né? E até mesmo para conversar. Se acontecer alguma coisa de eles verem alguma cena ou que chegar algum conteúdo, eles também vão saber orientar também de certa forma e também conversar de uma forma mais leve, porque o assunto em si já é complicado, já é pesado, já é triste, né? Já tem um conteúdo muito forte. E agora, quando a gente romantiza e acha que nunca vai acontecer com a gente, ou nunca vai acontecer na nossa casa, que a gente começa a criar mais sombras mesmo, porque a gente sabe que é dentro de casa que os maiores índices acontecem. Eu observo, assim, que algumas falas de mães, por exemplo, não preciso orientar porque eu estou cuidando 24 horas. Não tem como. Não tem como. A não ser que essa criança não saia literalmente de perto de você, que ela esteja num canguru 24 horas com você, né? Mas, assim, por exemplo, quando a minha filha foi fazer a primeira comunhão, aos 10 anos de idade, ela ia se confessar, né? Tinha ali a parte do confessionário para fazer a primeira comunhão dentro da sacristia, não ia ser no confessionário, no catolicismo tem ali o confessionário, que tem uma gradezinha, a pessoa fica de um lado e o padre fica dentro uma caixa ali. Não iria ser assim, ia ser dentro da sacristia. E eu já, peraí, como assim? Já fiquei muito incomodada, né? E falei para ela, assim, muito claramente, né? Fui até lá, fiquei até lá, assim, talvez até deveria ter questionado as coordenadoras, mas aí a gente não parece que vai ficar louca, assim, né? Sim, sei como é. Sei. Né? Vai parecer louca. Então, o que eu fiz? Eu falei para ela assim, o óbvio precisa ser dito, então. Sim. Filha, você precisa estar numa distância do padre. Se o padre colocar a mão na tua perna, você tira a mão dele e olha no olho dele e diz não. E eu fui falando. Mas talvez seja... Não, ele não tem que tocar nela em nenhum momento. E eu fui falando para ela o que ela deveria fazer e sair da sala, e eu tô ali e tal. E o que ela falou para mim? Mas aí todo mundo vai olhar para mim se eu gritar, por exemplo. Olha só como isso é preocupante. Sabe? Eu fiquei muito preocupada. E eu fiquei ali, né? Tipo, igual um gavião ali, né? Tipo, em cima ali, sabe? E a gente vira doida, né? Nossa, mas você só pensa maldade, mas que não sei o que. Eu falei, não, gente, é verdade. E eu vou falar pra você. Facilmente poderia ter acontecido e talvez ela não me contar. Sim. Porque é isso, as crianças, elas... É uma marca muito forte. E ela já sabia, né? Então, ela já sabe. Acredito que não tenha acontecido, né? Mas... E eu deixei isso bem claro para ela, o que pode, o que não pode acontecer, e o que é normal, o que não é normal. Nanana. Mas... Mesmo que, né? Tipo, se ela não tivesse sido orientada, ou uma outra criança que acontece isso quando ela não foi orientada... Ela vai sentir a marca, ela vai sentir o medo, a vergonha, a culpa, porque é isso que o abuso causa. Culpa. Né? O corpo sabe que tem algo de errado. Eu trouxe um conteúdo no meu perfil falando sobre isso. Não ensine sua filha, não sei se você viu, não ensine sua filha a ter medos de estranhos, mas ensine ela a identificar comportamentos estranhos. E aí, muitas pessoas falaram, como que a criança vai identificar comportamento estranho? Claro que o bebê não vai, né? A gente tem que realmente estar de olho. Mas, sim, o corpo identifica. Mesmo uma criança de 4, 5 anos, o corpo... O abuso deixa marca no corpo. A mente, às vezes, não sabe definir, não consegue racionalizar, mas o abuso deixa as marcas no corpo. E o corpo sabe que tem algo de errado. Então, se a gente já falou para ela sobre isso, sobre toque, né? Por exemplo, para minha filha, eu falo... por exemplo, né? No toque, a gente consegue identificar. Isso eu trabalho também nas escolas com consentimento. Um toque de amizade. Agora, qualquer toque diferente, mesmo que seja um toque na mão, por isso que é muito perigoso a gente só ensinar para as crianças sobre parte íntima.
Sim. Porque o abuso, ele não começa com toque na parte íntima. Exatamente, vai criando confiança, né? Vai Ele sendo começa divertido. na cabeça, no pescoço, na mão, né? Então, enfim, assim, é preciso a gente falar primeiro, sabe? Sim. Sabe, Deva? Infelizmente, não é tirar o encantamento de vida, mas é preparar, sabe? Porque a gente quer que nossos filhos cresçam seguros, né? E que também saibam se defender, porque a gente não tem como a gente estar ali o tempo todo. Não, e eu acho que é isso, né? Saber ensinar eles a se defender, a se posicionar. Eu acho que isso é muito importante também. E deixando bem claro que a mesma criança sabendo se defender pode acontecer e a gente não deve culpar a criança, né? Sim, Também com tem certeza. isso, sim, né? Não é passar a responsabilidade do autocuidado para a criança de qualquer Sim, não jeito. delegar, né? Não, Realmente trazer essa escuta ativa e segura para eles, né? De qualquer forma. E é isso, nossa, passou super rápido, assim, a gente começa a conversar e é que a gente falou, tá assunto para dar, né, para falar e falar e falar. Mas eu quero que você fale mais sobre os seus atendimentos, onde te acha, suas redes sociais, sobre esse trabalho que você falou agora, quando que vai sair, sobre o seu livro, onde que acha. Você entrega para todo o Brasil, tem a versão online dele também, digital? Não, tem o audiolivro. Tem o audiolivro. Que tá muito, muito bonito também. Legal. Então, é um acesso, né? É um acesso inclusivo, vamos falar assim, o audiolivro. E o livro está no link da bio, do Instagram, @o Diário de Adeline Livro. Tem o site também de vendas, que é o diariodeadeline.com. Como a gente está nas últimas edições, últimos exemplares dessa edição, a gente teve que trancar as vendas na Amazon, que a Amazon tem uma questão ali de tempo e tal. E como a gente ainda não tinha, né? Tá chegando agora a nova edição aí, né? Mas daqui a pouco volta a venda na Amazon. E não tá em livraria física, só em Floripa, tá? No Brasil todo não tá. Porque tem isso, né? As questões burocráticas das livrarias, assim, né? E aí, eu venho atendendo, né, no meu espaço, que é em Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, Grande Florianópolis. Trabalho com sexualidade feminina, educação menstrual. Os projetos nas escolas são projetos mais independentes, esporádicos, né? São sazonais, assim. Estou recomeçando agora um outro, que é de consentimento para adolescentes também, né? Esse novo trabalho, que é as cartas de Adeline, a gente quer ver se consegue lançar até agosto, né? E é isso, assim, né? Eu estou aqui à disposição, tem a minha rede, fiz também o workshop para mães e filhas. A gente vai fazer a segunda edição também. Legal. Foi muito bonito e muito profundo, assim. Estou nessa abertura de estar trazendo consciência como uma missão mesmo, sabe? Me avisa quando tiver Isso, tipo um retiro, uma imersão. Foi uma imersão de 5 encontros, mas talvez a gente vai fazer algo diferente, foi online. A gente ainda está estudando, está vendo a possibilidade de deixar isso um pouco mais acessível, assim, para mais pessoas. Como uma missão mesmo de estar trazendo informações. A gente tem uma série de profissionais nesse engajamento, nesse ativismo da educação em saúde sexual, vamos falar assim, né? A gente já nem está podendo usar muito esse termo, sabe? Mas é isso, eu estou aqui, estou aberta, estou disponível, estou numa escuta também do que as pessoas estão buscando, estão precisando. Né? Tô vivendo a vida aqui com minha família, meus filhos, meu trabalho, mas também com essa missão de estar trazendo informações sobre saúde, menstruação, sobre o feminino, ciclicidade, sexualidade sagrada, sexualidade saudável, que eu acho que a gente precisa
né? Total. Então Eu acho isso. que é sobre isso, né? E quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais eu vejo que tem muito assunto para falar. Muito. Porque é uma coisa que meio que todo mundo faz, ou deveria, ou quem não faz está querendo fazer, ou passou por isso, enfim. Eu falo que são fases da vida que poderia ser mais fácil se a gente tivesse mais recursos, mais informações, e informações de qualidade, né? Eu acho que é isso que também difere um pouco, porque a informação às vezes tem muito, mas às vezes distorcida, né? Então é uma desinformação praticamente. Então eu quero te agradecer de verdade, que foi muito gostoso, foi assim, meu, gratidão de verdade. E, gente, sigam ela no Instagram, sigam o canal dela direitinho. Eu vou deixar tudo aqui, os canais, o canal dela, Instagram, esses negócios tudo. E gratidão de verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntas. Até uma próxima. Com certeza. Vai ser um prazerzaço. Obrigada. Gente, tchau.